Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 20 até o verso 40. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: A Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus,
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus da aliança, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, teu povo, tua igreja, eis-nos aqui, ó Deus, diante da tua palavra, em adoração pública, em obediência, ó Deus, à tua ordenança, como um povo do pacto. Abençoa, ó Deus, esse tempo dedicado ao teu reino, em obediência à tua ordenança. Ó Deus, abençoa todos os meios de graça, abençoa o culto, abençoa a pregação, ó Deus, da tua palavra. Dá-nos ouvir, ó Deus, a voz de Cristo na pregação, na palavra. E assim, ó Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, exalta o teu nome, que toda glória seja ao Senhor. Também, ó Deus, pedimos, aviva a tua obra, desperta o teu povo, usa, ó Deus, os teus meios, a pregação, também envia o teu Espírito, e assim, ó Deus, cumpra-se tão somente o teu querer. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, reforma e avivamento são obras da graça soberana de Deus. Todos aqueles que servem sinceramente ao Senhor, conhecem bem suas Bíblias, a história da igreja, sabem a importância de tais eventos e que esses eventos, reforma, avivamento, não podem ser agendados pelo homem. E sim, irmãos, esse tema, avivamento, é um tema bíblico. Avivamento, reforma da religião, retorno aos fundamentos. Nós vemos nas Escrituras, vemos aqui em nosso texto, que Deus pode avivar a verdadeira religião em Israel, e em tempos como este aqui, tempos como este de Acabe, de total abandono da verdade. Lembrem que Israel foi dividido, Israel do norte, Israel do sul. O norte, após Roboão, Jeroboão, então, levou toda aquela idolatria, e nós vemos toda a apostasia, inclusive Acabe aqui, adorador de Baal, casado com uma rainha pagã, Jezabel. Vemos então, irmãos, a total apostasia e também a condição do povo. Não é apenas a condição de Acabe, mas nós vemos também a condição do povo, que cocheia entre dois pensamentos. Vemos então, irmãos, que mesmo numa situação dessa, Deus pode avivar a sua religião, a verdadeira religião. Deus pode conceder a sua bênção em meio aos seus juízos. Deus pode fazer o coração do povo retroceder para si mesmo. Ou seja, nós cremos num Deus todo-poderoso que pode, pelo seu poder e graça, trazer despertamento sobre indivíduos particulares, igrejas, nações inteiras. E nós temos boa evidência em nosso texto de que esse texto ele trata desse conceito de avivamento, despertamento espiritual. Irmãos, avivamento tem sido definido como uma nova vitalidade para algo que aparentemente está morto. Claro que, como vemos aqui no relato do livro de Reis, havia alguma vida, alguma vitalidade. Elias é um profeta fiel do Senhor. Haviam 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nós sabemos que haviam os fiéis, mas de modo institucional não se via a igreja. O que se via eram os 450 profetas de Baal, os 400 profetas
do poste ídolo, e o povo dividido num sincretismo entre dois pensamentos, buscando os benefícios das duas partes, de servir ao Senhor, embora não serviam ao Senhor de fato, e servir a Baal. Então, às vistas, aparentemente, a fé bíblica, a verdadeira religião de Deus, estava como que, aos olhos humanos, morta, embora sabemos, não estava de todo. Havia uma pequena fagulha. Então, avivamento é trazer vida à igreja, nova vitalidade, despertamento à igreja que passa por uma condição de declínio, uma condição, então, semelhante ao que temos aqui nos dias de Elias. E como temos aqui no nosso texto, em um dia determinado pelo Senhor, Deus subjugou o seu povo a si mesmo. Os profetas de Baal são exterminados. Deus mudou a situação tão crítica que temos visto aqui, até mesmo também a morte estava por todo lado. Lembre, 3 anos de seca e, de fato, há uma situação muito crítica em Israel. Então, nós vemos aqui nesse texto, nesta seção das Escrituras, que sim, Deus é um Deus soberano sobre a salvação, sobre a preservação do seu povo. E podemos ver também que não existe reforma, ou avivamento, no caso, sem reforma. E que reforma também, ela trata-se de um retorno, de um arrependimento, um retorno às Escrituras, um retorno à palavra de Deus. Então, Elias, de fato, chama o povo de volta à lei, a Moisés, à revelação de Deus. Tiago, no Novo Testamento, ele fala sobre a necessidade do quebrantamento, do arrependimento. Ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, de fato, cremos num Deus que é o único Deus verdadeiro, tem governo sobre a história, único digno de adoração, único que perdoa pecados, um Deus que intervém, um Deus que se agrada em sustentar, em abençoar o seu povo, que é um Deus que não compactua, não aprova o erro, o pecado, não abençoa o erro. Deus abençoar o seu povo, irmão, sem arrependimento, seria incentivar a continuidade do povo no pecado, na apostasia. Então, é necessário que Deus envie a sua palavra, o profeta. É necessário que o povo retroceda, que o povo reconheça que só o Senhor é Deus. Então, o que temos aqui é reforma e avivamento associados. Porque não há base bíblica para esperar bênção sobre o erro, a desobediência. Mais uma vez digo, seria incentivar a continuidade no pecado. É claro, irmãos, Deus é gracioso, Ele nos abençoa, apesar das nossas fraquezas, quando não somos fiéis, Ele permanece fiel, é bem verdade, apesar das nossas limitações, por sua graça, Deus nos abençoa. E se não fosse assim, sabemos, ninguém jamais poderia ser abençoado, porque todos somos pecadores, não é pela nossa piedade, é por sua graça. Mas o que nós vemos aqui também, irmãos, é que Deus abençoa a obediência e que Deus chama o seu povo à obediência, à fidelidade, ao zelo sincero e verdadeiro. Ao mesmo tempo, nós temos aqui nesta passagem, irmãos, o falso zelo religioso que havia ali dos profetas de Baal, do povo, e que esse falso zelo, de fato, não deve nos iludir, porque não sendo um zelo fruto de obediência à palavra de Deus, de fato, é um zelo falso, é um mero exercício corporal. Esse zelo, essa obediência àquilo que não é Bíblia, não é palavra de Deus, é um exercício corporal. E aqui no nosso texto, Elias deixa que o povo se canse ali naquele falso culto.
E então Elias ora a Deus e pede a intervenção de Deus, e como lemos, não houve resposta de Deus para aquele culto, nem atenção alguma. Já do lado de Elias, nós vemos que foi bem sucedido, Deus o responde. E nós vemos, irmãos, que o seu sucesso é baseado no fato de que tudo o que Elias fez, e temos visto aqui no decorrer das pregações, né, no livro aqui de 1 Reis, que tudo o que Elias fez foi de acordo com a palavra do Senhor. Elias obedeceu externamente e internamente. E agora, no nosso texto, Elias então desafia Acabe e os seus profetas. E, de certo modo, Elias desafia o próprio povo com relação a estar dividido em seu coração. E depois de uma seca tão prolongada e morte por todo lado, Acabe, os profetas de Baal, não possuíam outra opção, senão aceitar o desafio de Elias. E é o que vemos então no nosso texto, a partir do verso 20, então, nós vemos que Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Acabe reúne todos os profetas de Baal. O texto diz também que haviam 400 profetas do poste ídolo, profetas desse Deus da fertilidade, e todos estes comiam da mesa de Jezabel. Eram sustentados com dinheiro público, podemos assim dizer. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: reforma e avivamento no Carmelo. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos do verso 20 a 29 o falso fervor da falsa religião. Então, há um desafio, Acabe, os profetas, Israel não pode deixar de comparecer a essa convocação, a morte por todo lado, e então eles são como que pressionados a isso, e atendem e se reúnem ali no Monte Carmelo. E, claro, há um confronto, um desafio entre a religião do Deus verdadeiro e a falsa religião. E aqui no texto, irmãos, e nessa seção do verso 20 a 29, é muito claro e é necessário observar que Elias desafia o povo, não é apenas Acabe ou os profetas de Baal. Veja no verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, qual a resposta do povo ao confronto de Elias, ao desafio de Elias? Porém, o povo nada lhe respondeu. Porque o povo, irmãos, está dividido. Há um sincretismo e, ao mesmo tempo, o povo quer o benefício das duas religiões. Adorar a Deus, adorar a Baal, aquilo era confortável para o povo, que é um povo, então, que ao dizer, então, que adora a Deus, adora a Baal, ou está dividido, então, o povo, ao fazer isso, o povo acaba que não tem um compromisso com nenhuma parte. Essa ideia, então, sincrética, essa ideia, então, de vários deuses, várias religiões, no final das contas, o povo não tem compromisso com nenhuma das partes. É por isso, irmãos, que o povo fica em silêncio, o povo não escolhe. Elias diz: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, siga Baal. E o povo calado, porque está dividido e, na verdade, não tem compromisso nem com um e nem com o outro. E aqui, irmãos, há dois grupos, há um desafio e dois grupos bem definidos. E há dois grupos decididos. Um grupo, um lado, é Elias sozinho, representando aqui a fidelidade ao Senhor, ao pacto, à aliança. E, por outro lado, Acabe e os seus falsos profetas, ou seja, há duas religiões bem representadas. A verdadeira religião bíblica, a religião revelada a Israel no Antigo Testamento, e a falsa religião, o paganismo,
E nós vemos então que Elias diz depois que o povo não lhe responde, no verso 22. Veja o que Elias diz. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí Elias propõe o teste, fala ali dos novilhos, do altar, que cada um daqueles representantes de cada uma destas partes irá edificar, e orar ao seu Deus e pedir fogo do céu sobre aquele sacrifício, sobre aquele holocausto. Irmãos, então aí no texto nós temos aí a proposta de Elias, verso 23. Deem-se, pois, 2 novilhos, cada um iria escolher um novilho, parti-lo em pedaços, pôr sobre a lenha, não poderia usar fogo, a mão humana não poderia se meter ali, e então orar e pedir a Deus que respondesse, no caso Israel, Elias, o Deus de Israel, e os profetas de Baal para Baal. Meus irmãos, podemos então aqui, diante desse desafio, diante do que o texto nos apresenta, considerar quão bela aos olhos humanos seria aquela comitiva sustentada pelo rei. Os profetas de Baal, sustentados com a manutenção pública, o salário ali, o seu dinheiro público, 450 homens bem supridos em suas necessidades, com a ajuda de 400 profetas do poste ídolo. E do outro lado, Elias, um homem sozinho, sustentado pela graça de Deus, quase morreu de fome, se não fosse a graça de Deus, sustentado ali, alimentado pela boca dos corvos, bebeu do ribeiro, depois Deus usou aquela viúva, e então nós vemos aí de uma parte Elias sozinho e de outra parte os profetas de Baal. E aos olhos do povo, então, certamente houve um belo efeito daquele batalhão de profetas. 450 profetas trabalhando, orando. Então eles atenderam então ao desafio e até mesmo Elias disse que eles fossem na frente, fossem primeiro, afinal era um número maior. E então vemos aqueles homens trabalhando, orando, clamando ao seu Deus Baal, dizendo: "Ah, Baal, ouve-nos, ah, Baal, responde-nos." E o texto descreve todos os seus movimentos e tudo o que temos aí no nosso texto. Veja, no verso 25, Elias disse aos profetas de Baal: "Escolhei para vós outros um novilho e preparai o primeiro, porque sois muitos." No verso 26 diz: "Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal." E aí tem a descrição de toda a cena. "Desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. E não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar, com toda a reverência, numa espécie ali de dança litúrgica para agradar o seu Deus, se ferindo para agradar o seu Deus, coisas que Deus nunca ordenou no seu culto, nunca solicitou. Uma dança mística, selvagem, um tipo de mantra, orando desde a manhã até o meio-dia. "Ah, Baal, ouve-nos. Ah, Baal, responde-nos." E o texto diz no verso 28, "E clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, e saltavam sobre o altar que tinham feito." Então, veja, irmão, certamente um espetáculo aos olhos da carne, aqueles que estavam ali ao redor. Uma atitude que, na história da igreja, essa coisa de se flagelar, lembra o que os monges faziam, como Lutero fez antes da sua conversão, tentando agradar a Deus com esse tipo de mortificação, fazendo coisas que Deus não ordenou, obediência a mandamentos de homens, a doutrinas de homens. E veja, irmãos, que eles são levados ao fim de si mesmos, dos seus recursos,
porque invocam Baal horas a fio, mas sem resposta. E Elias ali, acompanhando tudo, a partir então do meio-dia, que era a hora mais propícia para que, humanamente falando, pelas causas naturais, até algo acontecesse, a hora mais quente do dia ao meio-dia, veja que Elias então diz àqueles homens zombando, verso 29, verso 30, Elias diz então àqueles homens zombando, na verdade, verso 27, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Então, tudo aquilo, irmãos, inútil, tudo aquilo alvo de zombaria do profeta de Deus, toda aquela oração vã, aqueles cantos, aquela dança, o cortar-se por 6 horas ininterruptas, e então tudo isso prova que os falsos deuses são inúteis, impotentes. Os ídolos nada podem fazer pelos seus devotos na hora da necessidade. Esse falso fervor nada pode fazer por eles, esse zelo todo é apenas externo. Então, fica claro aqui, irmãos, o falso fervor da falsa religião. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 30 a 38 o poder da verdadeira religião. Então, a partir do verso 30, Elias convoca o povo que se chegue a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Como falamos na sessão anterior, o que acontece ali, irmãos, não era que um grupo adorava o Senhor e outro a Baal. O povo todo estava dividido e queria o melhor de 2 mundos, os benefícios de dizer que era Israel, servo do Senhor, e também adorar a Baal, e não viam incoerência nisso, e estavam numa posição confortável. Mas Deus é Senhor Supremo. Se há um Deus e há, que é Deus Supremo, então não pode ser tolerado outros deuses. E nós vemos aqui então, irmãos, que eles tentaram manipular tudo aquilo ali, e que a obra do diabo é feita de maneira manipuladora, e Elias havia dito: não lhe metais fogo, para que ficasse claro então que o que iria acontecer seria obra de Deus a partir de sua oração. Elias disse: não metam fogo. E aqueles homens talvez pudessem acreditar que por alguma causa natural, alguma probabilidade, aquele tempo todo e aquela adoração falsa, aquilo poderia então ter algum efeito, ou até mesmo ação de espíritos malignos, algo nesse sentido. Mas o fato, irmãos, que aquilo não deu em nada. E Elias convoca o povo e ele restaura o altar do Senhor. Pelo contexto do texto, nós percebemos que não havia um altar ali. E quando o autor bíblico diz restaurou o altar do Senhor, Elias pegou 12 pedras, representando os 12 filhos de Israel, e Elias constrói o altar do Senhor. Mas representativamente, Elias restaura, porque esse altar não é algo novo. A religião que Elias restaura aqui, irmãos, não é uma religião nova. É a religião do Deus verdadeiro, é o culto verdadeiro. Ou seja, Elias não está propondo uma nova fé, uma nova religião, mas a fé dos seus pais. E tudo que Elias faz aqui é conforme a orientação do Senhor. Então, no verso 31 diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E aí veja, no verso 32 diz: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor,
fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente, arrumou a lenha, dividiu o novilho, pô-lo em cima da lenha, e mesmo naquela seca terrível, 3 anos, Elias mandou trazer água. Mesmo na seca, de alguma fonte ainda existente, Elias manda trazer água, e ele diz: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, molhe ainda. Torne, humanamente falando, mais difícil. Então, Elias faz isso. E então Elias, irmãos, aqui de modo representativo, ao restaurar esse altar, ou seja, ao edificar esse altar, ele retorna, ele apresenta diante daquele povo o culto do Deus verdadeiro, e ele restaura a unidade da aliança com as 12 tribos, ele reúne 12 pedras. Lembre, Israel do norte está separado de Israel do sul. Mas o pacto de Deus foi com as 12 tribos de Israel. Deus é o Deus de Israel. E Elias ora e invoca o Deus do pacto. E nós temos aí a oração de Elias. Veja a oração de Elias, que está registrado em nosso texto. Verso 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o Deus de Israel, que fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias invoca o Deus do pacto, pede a Deus: Senhor, revela o Senhor mesmo, quem tu és, o Deus de Israel, que eu sou teu servo, que tudo o que eu fiz foi em obediência à tua palavra. Ou seja, nada que Elias faz vem dele mesmo, mas do Senhor. Elias ora para que o povo reconheça que só o Senhor é Deus, que se volte para Deus. Isso é reforma, isso é avivamento, ele busca a glória de Deus. Que o povo se volte para a religião do Deus verdadeiro, para o pacto, para Cristo aqui em nosso texto. Ou seja, Elias como um tipo de Cristo, como aquele que se apresenta como um mediador, assim como Cristo orou pelo seu povo no Novo Testamento, Elias então ora pelo povo, ele então prega ao povo, ele é meio de graça de Deus para aquele povo, ele ora para que haja arrependimento, e o Senhor responde, e cai fogo do céu que consome o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e até mesmo lambe a água que está naquele rego. Totalmente diferente, irmãos, do que aconteceu no caso de Baal. E todo o povo, então, ao ver a glória de Deus, a revelação de Deus, todo o povo cai sobre o seu rosto, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, temos ainda nesse texto, em terceiro lugar, as evidências da verdadeira religião, verso 39 a 40, a resposta do povo, reconhece que só o Senhor é Deus. Também Elias faz justiça, não há nenhum tipo de aliança com os profetas de Baal, eles são sentenciados à morte. Veja no verso 40, Elias pede que o povo lance mão dos profetas, que nenhum deles escape, os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então nós vemos que há frutos, evidências da verdadeira religião. Quando o povo se arrepende, quando o povo volta-se para Deus, quando o povo atende a esse chamado, chegai-vos a mim, e então contemplam a glória de Deus revelado ali, naquela cena, naquela situação. Então nós vemos evidências. Elias restaura a verdadeira religião, a verdadeira unidade. Elias obedece a Deus, Elias cumpre o seu dever, Deus intervém, há um milagre, Deus envia fogo, e então o próprio Deus age e traz o povo de volta à obediência, de volta a si.
Então, nós vemos, irmãos, que a reforma, o avivamento, de fato acontece quando pecadores, e aqui no caso Deus envia a reforma, é obra da graça de Deus, como falamos a princípio, mas também vemos aqui que é necessário arrependimento, fé, retorno à religião verdadeira, ao culto bíblico, retorno à adoração cristocêntrica, Cristo no centro, ou seja, pureza de doutrina, pureza de culto. De fato, aquilo que não é bíblico é rejeitado, não há aliança alguma com Baal, com os profetas de Baal. Irmãos, um dos temas centrais da reforma protestante, pode até parecer estranho para nós hoje, foi adoração, claro. Lutero, ele teve a sua conversão e, de fato, grande ênfase na justificação pela fé, e, de fato, é uma doutrina pela qual a igreja está de pé ou cai, como foi dito, mas, ao observar a história, veremos que o culto, de fato, as disputas em torno do culto da adoração esteve no centro, porque, de fato, isso é algo central, importante, porque quando há um abandono de Cristo, quando há apostasia, isso é visível especialmente no culto público, na adoração pública. Claro, também na devoção particular. Há um abandono de Cristo na vida pessoal, no culto também, na adoração familiar, um abandono da devoção familiar. E então nós vemos que há um abandono do Senhor, o Deus do pacto, um abandono de Cristo, e de fato isso é visto, é visível no culto. Então, ao observar o culto de uma igreja, de um grupo que se diz cristão, de fato é algo muito sintomático, aquilo que é visto nas suas manifestações de culto, na sua liturgia, no modo como adoram ao Senhor, se é de modo bíblico, se seguem as Escrituras, um princípio regulador para o seu culto, ou se de fato cada um faz o que quer, se há tradições humanas, se Cristo não está no centro, ou tudo isso, irmãos, nós devemos estar atentos e observar, porque esse foi um efeito aqui, de fato, na história da igreja também isso é visível. Irmãos, ainda algumas aplicações pastorais, cristocêntricas. Meus irmãos, Elias, como vimos aqui, ora ao Senhor, é usado por Deus como profeta, e aqui de modo especial vemos Elias em oração, Elias sozinho, e aponta para Cristo também, porque o Senhor Jesus foi abandonado pelos seus, e de fato Elias ele prefigura isso, esse sofrimento, a rejeição, o estar sozinho, e também na sua oração pelo povo, a sua intercessão, Jesus também orou pelo seu povo, isso está especialmente em João 17. Então, nós vemos aqui, de fato, Cristo através do profeta Elias. Também vemos que reforma e avivamento só vem pela obra soberana de Deus. Deus, o Espírito Santo, é enviado por Cristo à sua igreja. E tudo isso aponta, irmãos, para o fato de que a salvação, ela vem do Senhor. Vimos também, durante a exposição, que zelo sem verdade, ele é inútil. É necessário observar a nossa adoração, fazer um exame, tanto na nossa devoção particular, observar também nossa devoção pública, se está conforme a palavra de Deus, porque zelo sem verdade é inútil. E, como igreja, nós precisamos de reforma, de avivamento, que o altar do Senhor seja restaurado. O Senhor é quem faz essa obra de avivamento, usa os seus meios. E quando isso acontece, quando há reforma, avivamento, isso, irmãos, será visível numa mudança de atitude, de reverência, numa mudança com relação à devoção particular, o culto doméstico, o culto público, ou seja, haverá mudança de vida, e isso afeta a sociedade em redor. O povo aqui se voltou para Deus e reconheceu o Senhor é Deus, ou seja, isso começa com arrependimento, com mãos limpas, corações purificados,
E então Deus abençoa o seu povo e manifesta o seu favor. E outra marca é que o povo deixa a indecisão. Veja que o confronto o povo cocheava entre dois pensamentos. Também hoje não é diferente. Há ídolos do coração, há tantas coisas que disputam o lugar de Cristo, o secularismo, tantas coisas que aí está, e muitos estão confortáveis e cocheiam entre dois pensamentos, e vemos aqui, irmãos, Deus pela palavra chama o seu povo ao arrependimento, chama o seu povo a deixar a indecisão. Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu, e de fato vemos que pela intervenção de Deus, o povo reconhece só o Senhor é Deus. E claro, irmãos, haverá frutos práticos de obediência, santidade, separação do erro. E isso é visto aí no final, quando os profetas de Baal, eles são mortos. Não há aliança com os profetas de Baal. De fato, Elias os mata. Então, o povo age em obediência, eles lançam mão dos profetas de Baal, nenhum deles escapa, e então Deus é glorificado nessa obediência, nesse zelo que se manifesta verdadeiro. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a sua obra, avive a sua igreja, nos conceda experimentar avivamento, reforma e avivamento, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te adoramos por ser teu povo do pacto, a tua igreja, ó Deus, Israel, e saber, ó Deus, que o Senhor tem uma aliança conosco e lembra-se da tua aliança, intervém. É o Senhor quem salva, quem preserva, sustenta a igreja. Também cremos, ó Deus, avivamento vem do Senhor, reforma e avivamento. E o Senhor nos chama, ó Deus, nos convoca a reconhecer que só o Senhor é Deus, não cochear entre dois pensamentos, não ter a mente dividida. Ó Deus, fortalece o teu povo, não nos deixa cochear entre dois pensamentos. Nos ajuda, ó Deus, a ter uma vida cristã, genuína, plena. Não nos permita, ó Deus, ter uma vida cristã, uma fé fraca. Ó Deus, estar confortáveis com este mundo. Não nos permita, ó Deus, que outras coisas tomem o lugar de Cristo na nossa vida prática, na nossa obediência. E nos dar, desejar, ó Deus, culto puro, vida pura, santa. Santifica o teu povo, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor constitua para o Senhor mesmo um povo zeloso da tua palavra, da tua lei, dos teus mandamentos, do teu santo evangelho, ó Deus. Abençoa-nos nesta semana que iniciamos hoje, dá-nos uma semana de paz. Abençoa o trabalho do teu povo, as vocações. Em meio, ó Deus, a tantas demandas da vida, abençoa o teu povo em sua oração particular, em seu culto pessoal. Recebe, ó Deus, a adoração do teu povo quando vai ao seu quarto e ora em secreto, no particular. Também abençoa, ó Deus, a adoração doméstica, abençoa as famílias, os pais especialmente, na condução das suas casas, no culto ao Deus verdadeiro, que haja culto e adoração, vida espiritual, na vida pessoal e familiar. E também, ó Deus, aviva a tua igreja, que haja adoração pública, que haja serviço fiel ao Senhor, que confiemos, ó Deus, na tua palavra, em tudo que o Senhor nos revela, que, ó Deus, estejamos firmes, convictos, resolvidos a servir apenas ao Senhor, não fazer concessões, sincretismos, não cochear entre dois pensamentos, mas adorar somente ao Senhor, reconhecer, ó Deus, e que isso venha, ó Deus, ser transformador para as nossas vidas, que tenhamos uma vida cristã, plena, autêntica, dedicada totalmente ao teu reino. Nos santifica, ó Deus, nos dá um coração voltado ao Senhor em todas as coisas.
Assim nos perdoa também quando pecamos, perdoa o teu povo, ó Deus. Ó Deus, opera no coração do teu povo. Assim nos dá uma semana abençoada, nos guarda, nos livra de todo o mal, sustenta a tua igreja. Ao que pedimos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.